Então, essa semana a nossa aula é sobre a fabricação de picles e chucrute, né? Então, nós vimos de uma série de aulas só relacionada à questão, né, de frutas propriamente dita, e hoje a gente começa, né, com essa parte também do processamento vegetal, tá? De uma forma geral, gente, frutas e hortaliças, elas são frutos, né? Porque falando de uma forma botânica, né, você tem esse produto das flores e da inflorescência e da germinação da parte masculina e feminina da planta, e você tem um fruto, certo? Agora, esses frutos se dividem, né? Então, esse geralmente que é doce, que serve como sobremesa, enfim, isso é a fruta, tá? Mas não deixa de ser um fruto, né? Já os vegetais são adequados, né, para outros tipos de processamento, né? E um deles é exatamente a fabricação de picles e chucrute, né? Então eu resolvi abordar isso numa aula só, porque os processamentos, né, uma boa parte das etapas de processamento, o fluxograma do processo, eu digo assim, vocês já conhecem, então não precisa que eu aborde todas as partes, e as peculiaridades eu vou abordar sim aqui, né, nessa aula para vocês. Então, segundo a legislação, né, de 71 da CNNPA, tá, que é publicado pelo Ministério da Saúde através da Anvisa, tá, hortaliça em conserva, né, que um picles é uma hortaliça em conserva, tá, é o produto preparado com partes comestíveis das hortaliças, certo? Essa parte comestível, gente, pode ser sem a casca ou com a casca, certo? Depende da hortaliça, né? Depende, né? Todo o processamento ele é muito específico para cada tipo de produto, tá? Então, tem que ser envasado, né? Aqui no caso, praticamente crua, reidratada ou pré-cozida, imersa ou não em líquido de cobertura apropriado, submetida a adequado processamento tecnológico, antes ou depois hermeticamente protegidas nos recipientes utilizados, a fim de evitar sua alteração, né? Então, essa é a definição, né, segundo essa comissão, né? Mas o que é uma hortaliça? Né? O que a gente acha de diferente, ou o que são as hortaliças? Então, as hortaliças é isso que eu já defini para vocês, e exemplo delas, nós temos os tubérculos, raízes, rizomas, bulbos, os talos, os brotos, as folhas, as inflorescências, né? Os pecíolos, os frutos, as sementes, os cogumelos comestíveis cultivados, né, e que sejam reconhecidamente apropriados à elaboração de conserva. Então, segundo a resolução, né, de 1977 da CNNPA, tudo isso aqui, né, é classificado como hortaliça. Então, dentre tudo aquilo que é fruto, né, o que é comestível é dividido em fruta e hortaliça, certo? Por isso que a nossa disciplina tem esse nome, né, tecnologia de frutas e hortaliças, porque a gente está destinando a uma parte específica dentro desse universo vegetal, e não a todo o processamento vegetal, né? Porque se você for olhar e for pensar, existem muitos produtos vegetais e que a gente processa, mas que são abordados em disciplinas específicas, como por exemplo, existe uma disciplina só para o café, né? O café é um produto vegetal, então existe uma disciplina só para óleo, então óleo, muito deles é extraído de produto vegetal, óleo de soja, óleo de girassol, então são disciplinas específicas, né? E dentre outras, certo? Então, ainda em relação, né, falando da resolução, né, a gente pode classificar as hortaliças em conservas como sendo, né, simples, mista, né, ou sendo miscelânea, jardineira, salada ou seleta, né? Eu acho que vocês já foram no supermercado e já viram seleta de legumes. Então, do que se trata, né? Por que houve essa classificação? Né? Para ficar mais fácil a identificação, para você saber se se trata, né, de uma, duas ou muitas hortaliças presentes no mesmo produto. Então, simples é designada quando é preparada com uma única espécie vegetal, mista quando é preparada com duas espécies, e a seleta quando é, né, mais de duas espécies vegetais, certo? Então, está aqui, né, a ilustração, o exemplo prático,
né, de hortaliças que eu trouxe para vocês, né? Então, tubérculos, então nós temos o inhame, né, o cará, a batatinha inglesa, né, como raízes. Nós temos a cenoura, né, o rabanete, né, a batata doce, como bulbos, nós temos o alho, a cebola, como rizomas, nós temos a araruta, o gengibre, né, inflorescência, nós temos o brócolis, né, e a alcachofra, certo? Como broto, nós temos, né, os brotos de feijão, né, são aqueles que estão germinando, né, outros brotos também, certo? Como folhas, nós temos o couve, a alface, como sementes, a gente tem o milho, a soja, e como fruto, de uma forma geral, vejam, produto vegetal, né, que não está classificado dentro disso que a gente tem como hortaliça, mas que é que a gente designou aqui como hortaliça, mas que é um fruto, né? Por exemplo, a abóbora, o amendoim, né? É um produto vegetal, entendeu? Então, tudo isso, né, pode estar classificado dentro desse processamento, né, de vegetais. E mais especificamente falando do picles, certo? Picles são legumes, hortaliças e frutas conservadas em salmoura ou vinagre, né? Então, lembre-se dessa história aqui, salmoura ou vinagre. A salmoura pode conter vinagre, pode não conter, certo? Outra coisa, os picles, eles podem ou não, certo? Serem feitos por processo de fermentação láctica, tá? Com ou sem adição de açúcar ou especiarias. Então, os picles fermentados são produzidos em salmoura de concentração constante, na qual se desenvolvem bactérias lácticas. Já nos picles não fermentados, a salmoura apresenta alta concentração de sal, né, para prevenir o crescimento microbiano, certo? Então, aqui eu trago um exemplo para vocês. Esse aqui é o picles, né, em salmoura. Aqui é um picles fermentado, né, que é o repolho fermentado, que é o chucrute, certo? Aqui eu tenho, né, uma miscelânea de legumes, o picles misto de pepino, couve-flor, cenoura e cebola, tá? Com especiarias, então você vai encontrar aqui também pimenta. E aqui eu tenho picles no vinagre. Então são exemplos, certo, de picles. Dizer que um produto, né, que é um picles, você tem que designar, né, que tipo de picles é esse, primeiro se ele é misto, e o processo de fabricação, se é fermentado ou não, tá? Porque existe um número de produtos que pode ser classificado, né, como picles, mas você precisa saber exatamente, o consumidor precisa saber o que é que ele está comprando, certo? Se é um resultado de uma fermentação láctica ou se é única e exclusivamente um vegetal no líquido de cobertura, né, com vinagre, sal e especiarias. Né? Então, isso precisa ser explicado e esclarecido para o consumidor no rótulo. Então, ainda conforme a resolução, né, de 77, o picles, né, pode ser ou não obtido por um processo de fermentação. Esse processo de fermentação, né, é natural, né? Quando não é fermentado, o processo de conservação é garantido da mesma forma, certo? Visto que, seja qual for a forma ou tipo de picles, se ele é fermentado ou não, ele necessariamente deverá conter sal e vinagre, né? Porque o sal e o vinagre é que dá aquela característica, né? O picles é geralmente um produto vegetal que tem uma concentração, né, elevada no cloreto de sódio, certo? E vinagre, que é quem dá o gosto característico do produto, certo? A elevada concentração de sal no produto vai promover, né, o processo de osmose na célula vegetal. Isso eu vou falar para vocês um pouquinho, né, lá na frente, tá? Então, voltando aqui, a conservação do picles é devido ao pH do produto, né, que é ácido, certo? Esse pH ácido é devido à adição, né, como ingrediente na fabricação do ácido ascórbico ou então, né, a obtenção, né, da fermentação do ácido lático através da fermentação, né? Então, a tudo isso se deve, né, que se aumente, né, a acidez desse produto, ou seja, que se abaixe, né, o pH do produto, aumentando a acidez e tendo então um produto extremamente ácido, que é característica, né, desse tipo de produto que a gente denomina como picles, tá? Então,
Picles é devido a esse pH ácido e elevada pressão osmótica do meio, né, que são desfavoráveis ao crescimento de micro-organismos. Então, veja, tem aqui uma outra característica desse produto, né, que é o que? Elevada pressão osmótica, ou seja, ele promove, né, na célula vegetal um processo de osmose, né? Então, existe a retirada, né, de líquidos da parte interna, né, dos tecidos vegetais que troca com o meio externo, né, que é o vinagre e o sal, certo? Promovendo aí um equilíbrio até que esse produto, né, troque, né, que haja essa troca ainda e vinda de substâncias de dentro da célula e essa célula assuma essa característica, esse gosto, esse sabor, né, que quando a gente come, né, a gente sente esse diferencial, ser muito ácido, ser muito salgado, isso dá toda uma característica, né? Então, em legislação é estabelecido que o padrão para acidez em picles, né, é de 1,5 a 3,5 gramas de ácido acético, certo? Para um teor de cloreto de sódio de 1,5 a 3%, certo? Então, isso é o padrão, né, que a legislação estabelece para o uso de ácido acético e o uso de cloreto de sódio nesses materiais. Tá? Mas uma outra coisa que eu queria abordar aqui com vocês, que é importante, né, é o processo de obtenção, né, do ácido lático, né, nesses picles fermentados, certo? A gente pode entender por essa, né, reação aqui. Você tem a glicose, então, num processo anaeróbico, essa glicose ela vai se quebrar em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai se transformar em ácido lático, certo? Então, o que é que acontece, né, primeiramente com a glicose? Primeiro, a glicose, né, ela é transformada em ácido pirúvico através da fosforilação, né, de duas moléculas de ADP a cada molécula de glicose e a liberação de energia na forma de ATP, né, e NADH, certo? Então, é isso aqui que acontece. Então, duas, né, moléculas de ADP, né, forma, né, 2 ATP, né, 2 NAD, 2 NADH, certo? E isso, né, nesse processo de formação da transformação da glicose em ácido pirúvico. Depois, né, essa energia armazenada na forma de NADH, né, é liberada e neste processo é realizado por diversos organismos, tá? Então, o ácido pirúvico ele sofre uma redução, né, sendo transformado em ácido lático. Então, o processo de ácido lático ele só é possível devido que a existência de glicose nesses produtos, certo? Então, os vegetais, quando eles estão maduros, né, eles quebram, né, o amido em unidades mais simples e nessas unidades mais simples a gente sabe que existe a glicose. Ou então, né, a glicose vai vir dos vegetais, né, dos tecidos vegetais, ou então essa glicose ela pode ser adicionada. Tá? Então, muitas vezes, se eu quero acelerar o processo de fermentação, né, dependendo, isso é específico para cada produto, eu posso adicionar glicose, né, dentro do meu picles, né, que ainda não é Plix, né, porque não teve ainda a fermentação, mas eu adiciono dentro do meu produto, né, um percentual de glicose que vai, então, né, se degradar, né, ou se transformar em ácido lático, né, no processo. Certo? Então, esse processo de biotransformação, vocês já viram isso com certeza em outras disciplinas, ele é dado devido à presença de bactérias, tá? Então, as bactérias produtoras do ácido lático, né, ela pode ser adicionada intencionalmente ao processo ou ela pode ser naturalmente do processo, né? Aí vai depender do tipo de produto específico que você tem, que você quer, né, do controle do processo que você quer fazer, né, da indústria, das condições, enfim, de inúmeros fatores, né? Bem verdade que quando eu não tenho a adição de micro-organismos, né, eu não tenho como controlar especificamente a quantidade, nem o que, né, porque eu deixando as bactérias que precisam estar para formar, né, o picles também, né, crescerão outras bactérias, não necessariamente bactérias patogênicas, né, mas crescerão sim outras bactérias, tá?
Então, as bactérias produtoras do ácido lático, elas são gram-positivas, elas não respiram, ou seja, são anaeróbias, né? Não formam esporos, né? Isso daqui já é uma grande, né, progresso, né? Porque não produzir esporos já quer dizer que não são patogênicas, né? Essas bactérias produzem ácido lático a partir dos carboidratos, é isso aqui que a gente viu nessa reação aqui anterior, tá? E utilizados para produzir picles e outros produtos, certo? Então, uma coisa que a gente precisa entender, vocês precisam ver, que o picles, a gente disse aqui, que ele necessariamente tem que conter sal e vinagre, certo? Então, a concentração de sal no picles, ela já inibe o aparecimento de inúmeras bactérias patogênicas, certo? E isso é uma vantagem desses produtos, né? Então, quase que exclusivamente ficarão no picles, né, as bactérias que são exatamente, né, para fermentar o produto, porque as outras elas não toleram, né, uma concentração alta de sal, ou a concentração de sal que tem nesse produto. E isso é importante para a formação desse produto, né? Então, bioquimicamente falando, né, essa reação, né, é essa transformação biológica que ocorre nesses produtos, né, que contém glicose na sua estrutura e essa glicose é transformada, né, em ácido lático, certo? E esse ácido lático, né, ele vai produzir uma certa acidez no produto e gosto, né, característico. Então, quero mostrar para vocês, né, a equação global dessa reação, que é quando você tem a glicose, certo, formando o ácido lático mais a energia. Então, nessa reação global, né, de formação do ácido lático no processo de picles, de formação do picles, né, a gente vê claramente que cada mol de glicose produz o quê? Né, a produção de 2 mols de ácido lático, certo? Então, por exemplo, não precisa ter tanta glicose assim. Aí é uma das coisas, né, que essa reação, que conhecer a reação, né, o que acontece quimicamente diz para mim, né, que uma glicose vai possuir 2 mols de ácido lático, certo? Então não precisa de tanta glicose assim para eu obter, né, um processo de formação de picles. E de fato, os vegetais eles não têm, né, essa riqueza toda em glicose e em carboidrato, né? Veja que a gente tem o maior número de carboidratos, né, nas frutas e não nos vegetais, tá? Então, uma outra coisa é que o tipo, né, de bactérias, né, que podem ser usadas, né, para produzir picles, né, eles podem ser feitos através de 2 processos, a homofermentação e a heterofermentação. Então, as bactérias que podem ser usadas são as homofermentativas, né, e as heterofermentativas, tá? As bactérias que são homofermentativas, como o próprio nome já fala, né, elas apenas, né, produzem, né, ácido lático, né, durante o processo de formação de ácido lático, certo? Então, só vão produzir ácido lático. Então, 1 mol de glicose, 2 mol de ácido lático. É exatamente essa reação que eu apresentei aqui, né, para vocês, tá? Já as heterofermentativas vão produzir ácido lático, ácido acético e álcool, certo? E ainda CO2. Então, a cada mol de glicose, você vai ter 1 mol de ácido lático, 1 mol de etanol e 1 mol de CO2, liberação de CO2, certo? Então, se vai ser homofermentativa ou heterofermentativa, vai depender, certo, do fermento, né, da bactéria que você vai colocar, né, ou inserir no seu processo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar pelas homofermentativas, né? Então, a classificação dos fermentos lácticos, né, das bactérias, é feita com base nos produtos finais de metabolismo, né? Então, as homofermentativas, né, a glicose produz apenas, né, ácido lático. E quem faz parte desse universo? Todos os membros dos gêneros Periococcus, Streptococcus, né, Lactococcus, né, Vogococcus, né, são homofermentativas, assim como alguns tipos de lactobacilos, certo? Já as heterofermentativas, né, onde você tem, né, a glicose produzindo ácido lático, etanol e CO2,
né, são os Leuconostoc, né, Oenococcus, né, Escherichia, Carnobacterium, né, Lactosfera, né, e alguns lactobacilos. As bactérias heterolácticas, né, são importantes, gente, na produção de alguns componentes do aroma e sabor, né, como o acetaldeído, né, e o diacetil, né, que é o saborizante químico para alimentos com sabores artificiais, né, na manteiga. Né? Então veja a importância, né, dessas bactérias no processo de fermentação, né, do picles, certo? Então dependendo do fermento, do sabor que eu queira no meu produto, aí é específico. Então cada indústria vai ter o seu produto específico, né? Então vai usar, né, a homofermentação ou a heterofermentação. Então, depois de ter falado nessas coisas específicas, eu quero entrar mais especificamente, né, falando para vocês do chucrute. Né? O chucrute não é um produto normalmente, né, comercializado e aceito no Brasil, né, um produto de origem alemã, né, mas que é um resultado de fermentação, né, também denominado como picles, porque é uma fermentação vegetal. Né? Aqui eu trouxe as fotos para vocês verem esse produto e, particularmente, ele tem um sabor muito peculiar e específico. Né? Tem certa acidez característica, né? Tem sal, né? O que deixa característica, e essa fermentação, né, do repolho, né, dá um sabor característico. E esse chucrute, né, sensorialmente falando, ele pode ser usado, né, para comer com carnes, enfim, para fazer a composição de saladas e de alguns produtos. Tá? Então eu coloquei aqui, eu trouxe aqui, né, um fluxograma, né, descrito em 1991 por Hoffman, né, sobre a fabricação de chucrute. Né, e eu vou descrever, né, não todas as etapas, mas algumas delas, certo? Porque vocês já sabem, né, tudo o que acontece em cada etapa dessa. Né? Alguma etapa que seja específica, então eu vou estar abordando aqui para vocês. Né? Então, tudo começa com a recepção, no caso do chucrute, a recepção do repolho. Né? Então, na recepção, gente, do repolho para fazer, você sempre tem a obrigação, né, de escolher aqueles produtos vegetais que estejam ternos, né? Ou seja, não estejam muito moles, né? Nem no estado de maturação adequado, não estejam verdes, né? Então, fisiologicamente, eles precisam estar maduros, certo? No caso específico do repolho, certo? A parte interna dele, que é aquela parte, né, mais dura, como um talo, aquilo ali tem que ser retirado. O processo é única e exclusivamente feito com as folhas, né, se por assim, né, propriamente a gente entender, né, as folhas do repolho. E aquela parte central, né, que é mais dura, né, ela é retirada nesse processo. Então é feita uma seleção e uma classificação. Tá? Uma coisa importante na fabricação de chucrute é que o repolho, antes dele ser, né, higienizado, cortado, né, ele precisa passar por um processo que seria de amolecimento, né, porque o repolho, né, ele tem uma crocância, né, e o amolecimento é importante, né, nesse produto na hora da fabricação. Né? Então, é feita a seleção e classificação, né? A lavagem, que são as etapas que vocês já conhecem, né? E aí vocês vão encontrar a mais adequada para o tipo de produto que vocês querem. Aí é feito o fatiamento, esse fatiamento pode ser mecânico ou manual, desde que seja feito com produtos de aço inoxidável, certo? A salga do produto, que é extremamente importante, é aqui onde vai determinar o não crescimento de uma série de micro-organismos e favorecer o crescimento de outros, né, que você quer dentro desse produto, tá? Então, a fermentação, né, o processo de fermentação, e esse processo de fermentação, né, tem que existir a etapa de controle de qualidade, porque você não pode ultrapassar o tempo de fermentação, porque ele não vai dar
o produto que você quer, né? Depois da fermentação você faz o acondicionamento, né? Geralmente em vidro ou em lata. Se for embalagem plástica, né, tem que ser estocado sob refrigeração, e esse produto tem que ser fazer a manutenção e a verificação dessa temperatura, né, que é exatamente a etapa de controle de qualidade que a gente descreve aqui, tá? Se o acondicionamento for feito em vidros e latas, então a gente tem que fazer uma exaustão do ar, então a gente tem que retirar esse oxigênio, né, promover o fechamento hermético, né, desse produto, é aquele fechamento que desfavorece, né, a entrada de ar, como esse tipo de embalagem que está aqui nessa figura como exemplo, ou esse tipo de embalagem que eu tenho em casa também, né, que tem um fechamento hermético, né? Não sei se vocês sabem, mas esses potes aqui, eles vedam bem e eles têm, né, uma camada de borracha que gruda bem aqui no vidro, que impede a entrada e a saída de ar, né, a troca gasosa com o meio, né? Então, a isso se chama de fechamento hermético, tá? Então, depois a gente tem um processo de esterilização. Depois da esterilização, né, a gente tem o resfriamento, armazenamento, né, e o controle de qualidade desse armazenamento. Então, isso é uma proposta de fluxograma, né, para a produção de chucrute, e eu vou abordar logo mais alguns, né, específicos, né, para esse produto, né, fora aquilo que vocês já sabem.